Estamos chegando agora e eu vou convidar algumas pessoas, enquanto as pessoas que ainda não viram que eu já estou aqui, comecem a chegar. Assim como eu estou fazendo, muitas pessoas podem ser lembradas da live à medida que a gente chama. E se a gente não chama, talvez elas não consigam estar presentes ou se lembrar naquele exato momento. Então a gente faz essa parte, a gente vai convidando as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que poderiam de alguma maneira ter algum benefício com esse momento, algum ganho com essa experiência, que é refletir sobre o livro As Chaves para uma Boa Vida, do espanhol, constelador familiar, psicólogo Joan Garriga. Então eu convidei algumas pessoas aqui, espero que você também possa convidar as pessoas que você gostaria que estivessem aqui, de alguma maneira, né? Já vi que uma porção de gente já está entrando, Luciana, sejam muito bem-vindas, e é muito bom, Antônio, a Lu, vamos entrando, gente, para a gente poder conversar, Fernanda, conversar um pouquinho sobre o conto inicial deste livro, porque na realidade eu achei por bem destrinchar bastante esse conto. Ele vai ser citado em outros momentos no livro, mas achei melhor a gente cuidar bastante lendo o conto para todos e discutindo ao mesmo tempo. E então a gente pode, eu vou aqui tirar esse sonzinho, esse mantra, esse toque, essa frequência na realidade que está aqui de fundo. Mas enquanto isso você vai respirando fundo. Estou vendo a Regina, a Luciana, a Edneia, Fernanda, Cláudia, sejam bem-vindos todos, muito bem-vindas. Então, Joan Garriga é um grande constelador espanhol, é também escritor, que eu costumo dizer que ele tem uma poesia na escrita muito particular, muito bonita, por isso que eu trouxe esse livro. O livro, então, é a chave para uma boa vida, que de tão simples traz muitas verdades que nós podemos assimilar e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária, para a nossa consciência diária de quem nós somos, o que estamos fazendo, o que gostaríamos de fazer, para ter uma boa vida, para ter uma vida plena. E eu não vou contar tudo. Quem não assistiu às lives anteriores, onde eu já comecei a contar o conto, eu acho interessante que vocês acessem. Mas, em resumo, ele vai contando que os pais, no aniversário de 18 anos do filho, entregam um presente para esse filho. Esse presente é uma chave. E nessa chave, o filho sai, então vai viver a vida, só que ele vive alguns problemas, ele retorna e os pais então explicam melhor, têm a chance de explicar melhor que presente é esse. E eles explicam que a chave tem 3 dentes. E na live passada, na segunda live, eu falei do primeiro dente dessa chave. E o primeiro dente dessa chave é a verdade. E eu me detive na importância de estarmos desenvolvendo um processo contínuo de autoconhecimento para que a gente possa acessar essa verdade interna, real, nossa, particular, individual, e para que a gente possa expressar, colocar no mundo a nossa cor, a nossa característica, o nosso ser, que a gente de fato precisa encontrar essa verdade, o que realmente sou eu, quem realmente sou eu, o que faz parte da minha verdade, da minha vontade de manifestação aqui na Terra. E a segunda chave é o que eu vou falar hoje, de forma bem breve, para que essa live seja uma live curtinha, só para lançar uma semente de reflexão. Uma semente de reflexão que se torne ação na sua vida. Porque você pode ler todos os livros, você pode ter todos os saberes, conhecimentos ao seu dispor, desenvolvê-los, mas se você não trouxer isso para a tua conduta, para as tuas escolhas, para a tua ação, isso perde sentido, perde força na sua vida. Então, que essas reflexões que a gente está trazendo aqui, essa sementinha que eu vou plantar hoje, no segundo dente da chave, você possa
desenvolver, trazer como uma prática na sua vida, trazer como uma experiência direta na sua vida, realização direta na sua vida. Então a primeira chave é a verdade. O dente dessa chave é a verdade. E o segundo dente é a coragem. E olha que interessante. Eu puxei aqui também um link para a gente estender esse tema da coragem, colocando a coragem dentro das virtudes cardeais. Algumas abordagens entendem a coragem como um sinônimo de fortaleza dentro das virtudes cardeais apresentadas por Platão, desenvolvidas também por Aristóteles. Está dentro das 4 virtudes cardeais, quais sejam a prudência, ou seja, né, a capacidade de nós sermos prudentes, atentos àquilo que falamos, pensamos, sentimos, fazemos, a coragem, ou fortaleza, força para realizar, para manter os nossos princípios dentro daquilo que a gente considera o correto a fazer. E aí nós temos também a moderação, que seria a temperança, né? A justiça e a sabedoria. Então a moderação tem a ver também com a prudência, né? Prudência, moderação, temperança, dentro desta abordagem seriam sinônimos. A sabedoria, que realmente não é o conhecimento. Você pode ter todos os diplomas possíveis e não ter sabedoria. Sabedoria vem do sabor, saborear aquilo que você incorporou na sua vida e levou para todas as suas ações. Isso é sabedoria. E, né, a justiça, fazer o que é correto. Então, essas 4 virtudes depois foram muito desenvolvidas dentro da religião católica, por Santo Ambrósio, por Santo Agostinho, com belíssimas passagens sobre esse desenvolvimento dessa inteligência moral através das virtudes, e também São Tomás de Aquino, que também desenvolve todas essas virtudes como o caminho santo, ou o caminho que a gente deveria percorrer para externar essa luz que nós somos e que muitas vezes fica apagada por falta de consciência, por falta de atitude, por falta de uma porção de coisas que vão levando a gente a essa sombra ininterrupta de nós, onde nós não conseguimos de fato expressar o melhor de nós, e expressamos justamente os nossos aspectos mais vis, os nossos aspectos ainda primitivos, os nossos aspectos ainda egocêntricos, egóicos. Ok? Então nós vamos ficar com a coragem, incluindo a coragem, né? Lembrando que a coragem já foi dita há muito por tantos pensadores, filósofos, desde a Grécia antiga e dos filósofos gregos, o quão importante é a coragem para a gente estar nessa vida e realizar nessa vida alguma coisa. A etimologia da palavra coragem, se a gente puxar pelo latim, vem do coratium, se não me engano. Coratium, ou seja, coração. E tion vai levar a ação, ou seja, agir com o coração. Então, coragem seria... Eu vou desligar aqui, porque está vindo uma interferência desse computador. Eu vou desligar um pouquinho, gente, para não vir esse barulhinho. Isso. A coragem, ela é agir com o coração. E puxando pela linha da fortaleza, que é essa virtude que próxima, a gente está interpretando como próxima a coragem, ou sinônimo de coragem nessa nossa abordagem, a fortaleza no sentido de ter força para colocar-se nesse mundo. E aqui, gente, o próprio autor fala que coragem está muito pertinho da verdade. É um dente muito pertinho do outro. Por quê? Porque eu preciso ter coragem para me colocar nesse mundo de uma maneira verdadeira. A covardia de não ser quem se é, a covardia de não dizer o sim e o não dentro da sua própria querência, dentro da sua própria verdade. Quantas vezes a gente diz não, querendo dizer sim? Quantas vezes a gente diz sim, querendo dizer não? Então, quando a gente fala de coragem, é ir à frente, não é a ausência de medo. Vários autores já abordaram desta forma
o conceito de coragem. Não é estar na vida sem medo, é estar na vida com medo e, apesar do medo, seguir em frente. Agir, colocar-se, expressar-se, realizar-se. Então, quando ele traz esse dente como importante para a chave para uma boa vida, é que paralisados, talvez na nossa preguiça, e aí são as desvirtudes, os nossos vícios, paralisados na nossa preguiça, paralisados na ideia de que algo acontecerá na nossa vida sem que nós precisemos agir, construir, trabalhar, servir, sair dessa infantilidade, depende da gente realmente estar colocando o nosso coração à frente. Coração, na etimologia, né, gente? Centro da alma, centro do ser. Hoje nós já sabemos que o eletromagnetismo do coração supera o eletromagnetismo do cérebro. Esse centro pulsante dentro de nós, que a gente também entende como casa dos sentimentos, casa de muitas das nossas emoções, casa do nosso amor em algum momento, é o centro que pode nos levar à frente diante daquilo que nós acreditamos ser, o que de fato gostaríamos de estar vivendo. Então, para ter uma boa vida, e veja bem, volto a falar, uma boa vida, eu já falei isso antes, uma boa vida não significa uma vida perfeita. Nós precisamos ter, inclusive, a coragem para desistir desse idealismo fantástico de que a vida poderia ser uma vida perfeita, sem máculas, sem problemas, sem dificuldades, sem percalços. Quantos de nós ficamos nesse sonho e nos decepcionamos com pessoas, decepcionamos com a vida, quando esta vida não nos atende, quando as pessoas não nos atendem naquilo que nós consideramos o certo, naquilo que nós consideramos que deveria estar acontecendo. Então, coragem traz algo muito poderoso, muito profundo, no sentido de que nós precisamos alavancar essa força interior, até nos momentos muito difíceis da nossa vida. Quando perdemos um ente querido, quando estamos diante de uma situação financeira grave, quando estamos diante de um desafio no relacionamento. Quantos de nós já não passamos por isso? Quantas vezes foi exigido de nós essa coragem? Isso para não dizer que nós somos filhos da coragem. A começar pela nossa mãe, que disse sim, corajosamente, para que pudéssemos estar aqui. A olhar também para todos aqueles que vieram antes, não muito distante na história, se olharmos lá atrás, vamos imaginar, só imaginar quantas dificuldades nossos ancestrais tiveram, desafios tiveram para que nós estivéssemos aqui. E às vezes, na nossa lida diária, na nossa correria, muitas vezes diária, nós não paramos para pensar na coragem que veio sendo passada e que muitas vezes nós estamos esquecidos. De tamanha proteção que vamos criando para essa vulnerabilidade que é natural em nós. Somos seres vulneráveis por natureza. Então não é uma questão de não ser vulnerável, é uma questão de ser corajoso apesar, além da vulnerabilidade, que são nossas incertezas, nossos medos, nossas preocupações, nossa ansiedade, tudo isso junto forma muitas vezes uma grande barreira que nós podemos quebrar com essa força interior. E aí você pode pensar assim, mas Lana, eu não tenho isso. Eu não consigo dessa forma, isso é mais difícil para mim, como eu vou fazer isso? E eu digo, comece pelas pequenas coisas. Comece a ter coragem nas pequenas coisas. Por exemplo, acordar mais cedo. Por exemplo, cuidar mais de si. Tomar uma atitude que você vem protelando há tanto tempo e que você pode tomar agora. Dizer um sim que você ficou ali negando dentro de você, ou dizer um não. Como é difícil às vezes para as pessoas, que na realidade são muito boas, dizer não. Mesmo querendo dizer não, não conseguem.
E aí eu me pergunto, né? Qual é o valor também de você dizer sim muitas vezes na sua vida, se você não pode, ou se limita, ou não enxerga a possibilidade de dizer não. Então você diz um sim porque está preso, atrelado a uma série de coisas e recua em relação à coragem de ser quem você é, de fazer o que você quer, de bancar, né? Pagar o preço. O que é bancar? Pagar o preço daquilo que você realmente acredita que é o melhor na vida. Às vezes a gente se esconde por covardia, a gente se esconde, a gente deixa de aparecer, deixa de colocar a nossa expressão, a nossa opinião, o que a gente realmente gostaria de colocar para as pessoas, porque a gente tem receio de magoar, a gente tem receio de desagradar, a gente tem receio de uma porção de coisas em relação à opinião do outro. Isso vai realmente limitando a nossa vida, deixando a nossa vida pequena. Pequena diante da grandeza que cada um pode ser. Porque eu posso estar dentro de uma determinada situação limitante, mas isso não significa que eu não seja tão grande a ponto de me desenvolver cada vez mais, infinitamente. Então o livro vai dizendo isso. E eu achei interessante quando eu peguei aqui o significado de coragem, né? A habilidade de enfrentar o medo, a dificuldade, a incerteza, os desafios, sem se acovardar. Se eu não tenho ainda essa coragem, eu posso trabalhar para que ela se desenvolva. Tem uma frase que, na realidade, é o título de um livro do filósofo contemporâneo londrino, de Londrina, o Cortella, chamando ele assim, o Mário Sérgio Cortella, e o título do livro dele é A Sorte Segue a Coragem. Lembrando aqui que eu anotei. A sorte segue a coragem. O que ele está querendo dizer? Então tá, pessoas corajosas, elas são beneficiadas pelo universo e as coisas acontecem magicamente para elas. Não. A coragem, que é agir com o coração, agir dentro da sua verdade, agir dentro daquilo que você acredita, agir ao invés de simplesmente ficar passivo diante da vida, ela naturalmente realiza a sorte. A sorte segue a coragem. Por quê? No momento que eu dou o primeiro passo, as coisas de fato começam a acontecer. E às vezes o seu primeiro passo é retomar a sua carreira, por exemplo, reorientar a sua carreira, tamanha a sua insatisfação há tanto tempo em relação àquilo que você faz. Talvez a sua coragem seja manifesta no momento em que você encerra um relacionamento infeliz ou abusivo. Talvez a sua coragem venha no momento em que você decide que você não quer levar uma vida automática, uma vida mecânica, e você quer trazer mais consciência, seja através da religião, através da literatura, da filosofia, o caminho que você escolher, mas que você comece. Como diz o espanhol, empieza, que você inicie uma nova forma de estar diante da vida, transformando a tua consciência de tal forma que o seu dia a dia seja dotado de coração, de vida. Coração é vida. Se o nosso coração para, acabou tudo. Nosso coração pulsa, trazendo para nós a possibilidade de a gente estar aqui respirando, agindo, fazendo, acontecendo. Isso não significa que a gente está aqui levantando uma primazia do fazer, do agir. Muitas vezes a gente precisa de coragem para desistir, para silenciar, para dar um passo para trás diante de algo que talvez não será possível mudar neste momento. É preciso coragem para aceitar determinadas situações em que a nossa ação não pode mudar a questão. É preciso muita coragem para isso. E voltando à leitura do conto, já em seguida dessa introdução toda sobre coragem, ele vai dizendo assim: a coragem também tem a ver com a verdade, pois é a bravura para se manter em seu caminho. Às vezes a gente tem que ser bravo para manter a gente no nosso caminho. Imagina quantas vezes
a gente recebe, e já aconteceu isso comigo algumas vezes, alguma opinião, alguma crítica sobre o que nós estamos fazendo. E se a gente recua nesse momento, se a gente abre mão de enfrentar isso, a gente vai sendo menos aquilo que a gente veio ser nessa terra. Em sua autenticidade, apesar dos contratempos, das pressões sociais ou dos vai-vens da vida. Pressão social. Gente, o que é felicidade para o mundo de hoje? Eu acho que eu estou meio repetitiva, mas a gente aprende por repetição, né? O que é, na realidade, a vida boa, a vida feliz, a vida realizada nos dias de hoje? Se a gente acompanhar aqui pelas redes sociais, se a gente conversar, colocar aí 30 jovens num paredão e perguntar para cada um deles, ou até, não digo nem tão jovens, outras 30 pessoas, e perguntar a cada uma o que essa pessoa considera felicidade, eu acredito que em algumas, pelo menos talvez até na maioria, se a gente for medir pela massa, vão dizer realizações materiais, viagens, experiências gastronômicas, experiências relacionais de amor, de troca, uma porção de coisas que, na realidade, tem muito mais a ver com o animal em nós do que com o humano em nós. Nós vamos perdendo em muitos momentos da nossa vida a clareza do que viemos fazer aqui. E eu sempre saliento a ideia de que nós viemos aqui servir com o que somos, servir a nossa luz à Terra. Isso pode incluir prazeres sensoriais? Claro que pode, mas não pode se limitar a esses prazeres sensoriais. Daí a importância do desenvolvimento das virtudes, do desenvolvimento da coragem, porque no momento da adversidade é isso que nos dará a competência, a capacidade de seguir em frente. Mas nós sofremos pressões para nos acovardar, para a preguiça se introjetar na nossa vida, para o desânimo, para a gente entender que a gente não é bom o suficiente, porque é impressionante como as pessoas se comparam. Talvez não vocês aqui, mas eu vejo diariamente pessoas se comparando e se tornando infelizes, tornando-se infelizes por esta comparação, por não ter atingido algo que aquela pessoa considera 1000 vezes melhor. E quanto sofrimento a gente cria com isso? Quanto sofrimento em acovardar-se? Exige de nós energia, força, para a gente experimentar essa coragem? Exige. Trabalho? Exige trabalho. Mas eu não consigo acreditar que esse trabalho seja pior do que o preço sofrido da covardia. De não fazer, não realizar, não arriscar, não ir apesar do medo. Então, quem sabe hoje é o grande dia para você repensar na sua vida algo que você deixou de fazer, o que fez demais, algo que você gostaria de modificar, para que a gente possa sair desse lugar de medo da mudança. Quantos de nós temos medo da mudança? Quantos de nós rezamos, quando somos crentes, rezamos pedindo a Deus que nos proteja e conserve aquilo que nós temos, como se nas perdas não houvessem ganhos. Olha o subtítulo desse livro que eu acho belíssimo. Saber ganhar sem se perder. E saber perder ganhando a si mesmo. Não existe perda absoluta, muito menos ganho absoluto. Quando a gente entende isso, a gente cresce. A gente tem força, a gente tem coragem para arriscar. Então, apesar das pressões que nós vamos sofrer, com as informações do que seria uma boa vida, que a gente possa criar essa boa vida a partir dessa verdade, dessa coragem de realizar para nós aquilo que para nós é importante. Eu digo que eu sou uma das poucas psicólogas que receitam. Então, a minha última medicação, não vou falar as outras duas hoje, a minha última medicação, a terceira delas é o que realmente importa? É uma pergunta. O que realmente importa? O que realmente importa para você? Tenha coragem de assumir isso. Isso vai te dar uma fortaleza, uma força, a virtude da força para seguir em frente. E ele vai dizendo, é atrever-se a viver se arriscando a todo momento, a ser o que você é e a dar o que tem, superando o medo do fracasso ou da crítica. Gente, isso é uma epidemia, é uma síndrome. É algo que acontece muito com muitas pessoas.
Medo de fracassar. Tem uma pergunta belíssima e fortíssima do coaching, uma pergunta poderosa do coaching, que pergunta o seguinte: o que você faria? Aproveita para fazer esse exercício. O que você faria se soubesse que não fracassaria? O que você faria hoje, o que você faria da sua vida se você soubesse que não fracassaria? Então, muitas vezes, quando a gente inclui o fracasso, ou coloca o fracasso à frente, ou a ideia de fracasso, a gente não anda mesmo. A gente paralisa. E muitas vezes o caminho, as grandes ideias, as grandes realizações se realizam a partir do primeiro passo, quando a gente vai, quando a gente dá esse impulso a gente realiza esse impulso de ir à frente. E ele vai dizendo, a coragem é a força para se sustentar sobre os seus próprios pés e confiar em seus valores, na capacidade de voltar para a sua direção toda vez que algo ou alguém o desviar dela. Gente, é incrível, né? Confiar em seus valores. Eu conheço pessoas que ainda estão precisando buscar quais são os seus valores. E tudo bem, faz parte. Nesse desenvolvimento do autoconhecimento, a gente precisa se perguntar o que realmente importa, o que vem em primeiro lugar para nós. E ter força para bancar isso. Para algumas pessoas, serão coisas materiais. Para outras, coisas espirituais. Que não são coisas, né? O mundo espiritual. Para outras, relacionamentos. Não importa o que é. Que seja para você o que é importante para você e que você tenha força para bancar esses seus valores. E ele vai dizendo, a força tem muita relação com a confiança, pois se alimenta quando sentimos a certeza de que o mundo é e pode ser um lugar bom e aceitável. Um lugar onde você tem a possibilidade de avançar com seus próprios impulsos, com o que move o desejo essencial de seu coração e de seu corpo. Olha que legal. Não é só o coração, do ponto de vista do que você sente, mas é também do seu corpo. Obedecer, né? Olhar, não digo nem obedecer, mas atentar para também aquilo que o seu corpo pede. Muitas vezes nós entramos em ambientes, por exemplo, que há todo um desconforto que chega a ser físico e mesmo assim permanecemos. Muitas vezes nos mantemos em relacionamentos, relações que não estão nos fazendo bem e nos mantemos. Muitas vezes mantemos amizades que toda vez que encontramos saímos pior do que chegamos. E por que mantemos? Então, coragem também de avançar nas mudanças que precisamos operar nas nossas vidas. Então, essa chave para uma boa vida, ela é muito importante. Porque a partir do momento que eu vou exercitando isso, e veja bem, isso não quer dizer que você vai fazer uma grande revolução, uma grande transmutação na sua vida hoje. Comece pelas pequenas coisas. Como disse Teresa d'Ávila, a pequena via. A pequena via são as pequenas coisas, as pequenas transformações possíveis que a gente pode realizar. O que é possível hoje? Às vezes, pedir perdão, pedir desculpas diante de algo que nós realizamos que não foi muito legal, algo que nós falamos que não foi muito bom, é espetacular, é um ato de coragem. Por que não hoje fazer isso em direção a alguém? Talvez expressar o nosso sentimento amoroso, o nosso carinho, a nossa admiração por alguém, seja um ato de coragem. E nós já estaremos exercitando essa virtude, desenvolvendo essa virtude em nós. Coragem de falar a verdade. Coragem de abraçar, mesmo quando não somos abraçados da mesma maneira. Aquela frase super batida, gente. O fato das pessoas não estarem nos amando como nós gostaríamos não significa que as pessoas não nos amam como podem. Então, quando a gente entende isso, a gente pode simplesmente estar na relação, seja de amizade, ou de trabalho, ou de amor com alguém, entendendo que aquilo é o que o outro pode. Coragem de enxergar os limites do outro. Então, a coragem é algo muito rico, que a gente pode desenvolver realmente como uma virtude. E ele diz assim, ao ouvir isso, o filho começou a sentir surgir dentro de si uma força nova, a de aceitar sua própria verdade e seu impulso e a vontade de se manter nela.
se manter dentro daquilo que você é, se manter dentro das suas decisões, mesmo que elas custem caro para você, porque às vezes, gente, uma escolha custa caro para gente. Você escolher, por exemplo, estar mais próximo, porque não dá para estar inteiro nisso, já que nós estamos aqui. É muito mais difícil. Isso, em geral, nós encontramos em grandes personalidades que se santificaram pelas suas ações de total disponibilidade para o outro. Então, talvez estar totalmente nesse lugar do serviço, no lugar do servir, nós ainda não conseguimos por completo. Mas a gente pode exercitar e ter a coragem de estar no lugar de servir e sair um pouquinho dessa zona de conforto de ser servido, atendido, reconhecido, visto. Estou aqui, eu imagino, falando com adultos. Então, nessa postura do adulto, nós precisamos sair desse lugar tão infantiloide, gente, de que o outro tem que me fazer feliz, tem que me atender, tem que me entender. Não, nem sempre vai nos entender. Então, quando nós temos a coragem de viver a vida como a vida é, de sermos quem nós somos com os nossos erros. Viver com os nossos acertos não é difícil. Viver com a nossa luz, com aquilo que deu certo, com a nossa medalha, com o nosso diploma, com a nossa conquista, mole. Agora, para ser corajoso, de fato, nós precisamos viver com aquilo também que é sombra em nós, que é difícil para nós, que nos desafia, que nos coloca à prova. Então, que a gente possa trazer esse dente da chave, além do primeiro, que é a verdade, esse segundo dente, que é a coragem, para o nosso dia a dia. Nas pequenas coisas. Quando a gente fala aqui, aquela voz dentro da nossa cabeça, eu não vou ali não, eu não vou fazer isso não, porque as pessoas vão me julgar. Que a gente possa pensar bem, mas e quem sou eu se recuo todas as vezes que considero que alguém vai me julgar? Quem eu estou sendo nessa vida? Então, que a gente possa, na próxima live, caminhar para o terceiro dente e encerrar esse conto inicial, porque lá na frente do livro também tem outro conto, muito lindo, muito bacana. E encerrar na próxima live com o último dente, que é a consciência, que eu considero um conceito mais complexo, porém não menos importante, não menos rico, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, essa reflexão que se torne ação. Muito obrigada por estar aqui comigo, você que esteve aqui comigo e quem vai ouvir depois, vai trazer essa reflexão depois, eu agradeço também. Beijo no coração de todos, beijo na coragem de todos vocês, de ser quem vocês são.